Uma forma inusitada foi encontrada para promover o encontro entre duas personagens importantes, Kiara e Débora. A secretária, que havia morrido no primeiro capítulo da trama, aparecerá no metaverso para conversar com a Patricinha e revelar que ela é fruto da traição dela com Moretti. Olá, sejam bem-vindos ao canal Brasil Quiz. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. E não deixem de acessar o nosso site, brasilquiz.com, para ficarem por dentro de todas as notícias do mundo dos famosos. Hoje iremos falar sobre o resumo de Travessia, que vai ao ar no dia 22 de abril de 2023. Débora já havia descoberto que Bianca Rossi era uma farsa inventada por Guerra para esconder a origem de Kiara, mas não conseguiu obter mais informações sobre a verdadeira mãe da garota. Cidália, então, decidirá colocar um ponto final na mentira do patrão e pedirá para Thalita recriar Débora no metaverso. Com a ajuda de Thalita, Kiara entrará numa realidade paralela com o uso de óculos de realidade virtual e dará de cara com o avatar de Débora. A personagem de Grazi Massafera aparecerá muito emocionada e estenderá os braços para a jovem. Kiara então perguntará se ela é sua mãe, e após a confirmação, entenderá que Moretti é seu pai. A cena será inspirada no filme A Origem, lançado em 2010, protagonizado por Leonardo DiCaprio, e promete emocionar os telespectadores. Será um final marcante para uma novela que conquistou o público com uma trama repleta de reviravoltas e surpresas. Dina, em Travessia, uma personagem que está no meio de um fogo cruzado entre a torcida de Brisa e Kiara e governanta de Guerra, é responsável por conectar os principais núcleos da trama, além de ter que resolver uma série de problemas que não são dela. De fato, os seus próprios problemas pessoais não foram explorados na trama. E esse é o melhor de Dina. Mesmo que às vezes fique desgostosa, ela sabe que de uma forma positiva ajuda a contornar o caos, principalmente em relação a Tonho. O público todo adora Dina, e há vários grupos que torcem por ela, seja para defender Brisa ou Kiara, ou para desmascarar Ari, mas sempre estão a favor dela. Em Travessia, o plano do empresário Moretti deu certo. Ele subornou um dos responsáveis pelo atentado contra a Guerra para acusar Ari de ser o mandante. No dia seguinte, Elo, a delegada, apareceu na construtora para prender Ari pelo crime. Todos ficaram chocados com a acusação, mas Ari se defendeu alegando que não fez nada. Enquanto isso, Guerra e Cidália conversavam com Elo para saber mais detalhes do que havia acontecido. A delegada contou que a bomba foi colocada na rua da casa de Guida e que Ari tinha conhecimento de que Guerra frequentava a casa da mulher. Guerra confirmou que costumava estacionar o carro naquela rua e que estava indo lá na noite do atentado. Compartilhe conosco a sua opinião sobre os acontecimentos atuais em Travessia. Deixe o seu comentário abaixo para sabermos mais sobre o seu ponto de vista. Ari será preso mais uma vez, acusado de ser o mandante do atentado da bomba contra a Guerra. No entanto, a polícia não encontrará provas suficientes para mantê-lo atrás das grades. Enquanto isso, Elo estará envolvida em outra grande confusão: o sequestro de Kreusa. Ione avisará a delegada da soltura de Ari e informará que não encontraram nada relacionado ao carro de Guerra no computador ou celular dele. O juiz concederá o habeas corpus e Ari voltará à mansão que alugou. Sentindo-se injustiçado, Ari investigará quem é Zezinho. Dante revelará que o bandido é marido da cabeleireira que emprega Brisa.
Ari conversará com a ex-companheira de Zezinho e descobrirá que ele lia nos jornais de notícias sobre um tal Maurício que lhe devia muito dinheiro e que viu uma foto desse ricaço em uma casa de tango famosa no Rio de Janeiro. Ari fará buscas na internet e descobrirá que Moretti estava na casa de tango na mesma noite em que Zezinho o viu. Ele levará essas informações para os investigadores, que pressionarão Zezinho a confessar que o verdadeiro mandante do crime foi Moretti. Rudá foi confrontado com uma notícia que o chocou profundamente. Ele havia sido o responsável pela montagem de uma imagem que colocou a vida de Brisa numa espiral de problemas. A foto em questão, que Rudá acreditava ser uma brincadeira, associava a maranhense a um cartaz de uma sequestradora de bebês. Com a ajuda de Otto e da polícia, Rudá sabia que eventualmente teria que assumir a responsabilidade pelo ocorrido. Ele ficou sabendo sobre as atualizações do caso ao ouvir uma conversa entre tia Cotinha e Leonor. Elas comentaram sobre a situação de Brisa e como qualquer pessoa poderia ser vítima de algo semelhante. Ao descobrir que um inocente poderia ser acusado pelos seus atos, Rudá ficou desesperado e correu para a delegacia. Lá, o outro rapaz já estava depondo e sendo pressionado pelo delegado. Mas Rudá interrompeu tudo e confessou que havia sido ele o responsável pela montagem da imagem. Com a confissão de Rudá, a verdade veio à tona e o rapaz teve que lidar com as consequências de seus atos. E aqui encerramos mais um resumo da novela Travessia. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de acessar o nosso site brasilquiz.com. Até a próxima!